Alguma vez você se questionou por que, mesmo após incontáveis sessões de terapia, dezenas de livros de desenvolvimento pessoal e transformações significativas em sua trajetória, aquela sensação persistente de incompletude continua a assombrá-lo? Aquele vazio inexplicável que ressoa no mais profundo do seu ser, mesmo quando aparentemente tudo em sua vida parece estar em perfeita harmonia? Existe uma força ancestral operando nas profundezas de sua psique, tão fundamental e poderosa que molda cada pensamento, cada emoção e cada decisão que você toma. E ela nasce do primeiro e mais poderoso vínculo que você estabeleceu ao chegar a este mundo. Hoje, revelarei a você uma descoberta transcendental da psicologia analítica de Carl Jung, que ilumina como sua relação primordial com a figura materna é a chave mestra para desbloquear seu autêntico potencial e reconectar-se com sua essência mais verdadeira. O que compartilharei nos próximos momentos tem o poder de revolucionar completamente sua autopercepção e abrir dimensões inteiras de autoconhecimento que permaneceram ocultas até agora. Se você está em busca de respostas genuínas e se sente preparado para uma jornada transformadora aos recantos mais profundos de sua alma, não deixe de se inscrever neste canal e assista este vídeo até o final. Esta pode ser a mensagem mais transformadora que chegará aos seus ouvidos hoje. Nossa jornada neste mundo começa envolta pelo que poderíamos chamar de um manto invisível, a presença materna que transcende o meramente físico, manifestando-se como uma energia primordial que permeia todo o nosso ser. Esta presença vai infinitamente além da figura concreta da mulher que nos concebeu. Representa uma força arquetípica que Carl Gustav Jung, um dos mais brilhantes exploradores da psique humana, identificou como o mais fundamental e influente dos arquétipos no desenvolvimento psicológico do ser humano. Este arquétipo materno imprime em nossa alma uma marca indissolúvel, como um selo primordial que influencia cada aspecto de nossa existência, desde os primeiros lampejos de consciência. Visualize por um momento sua psique como um vasto e complexo ecossistema, semelhante a um jardim de infinitas possibilidades. Nesta metáfora, a presença materna não representa apenas uma planta ou elemento deste jardim. Ela constitui o próprio solo, o substrato fundamental onde toda a vida psíquica germina e se desenvolve. A qualidade, composição e nutrientes deste solo determinam inequivocamente quais sementes florescerão em expressões conscientes e quais permanecerão dormentes nas camadas mais profundas do inconsciente. Jung, através de décadas de observação clínica e análise profunda dos sonhos e símbolos universais, descobriu que este solo psíquico não apenas nutre nossa formação inicial, mas continua a exercer uma influência magnética sobre cada relacionamento que estabelecemos, cada padrão comportamental que manifestamos e cada decisão que tomamos ao longo de nossa existência. Para compreendermos verdadeiramente a magnitude desta influência, precisamos mergulhar nas águas profundas do que Jung denominou complexo materno. Este conceito revolucionário transcende a simples coleção de memórias ou experiências relacionadas à nossa mãe biológica. Trata-se de uma estrutura psíquica autônoma, viva e pulsante, que opera incessantemente nas camadas inconscientes de nossa psique. Como um sistema de raízes invisíveis e intrincadas, este complexo se ramifica por todas as dimensões de nossa vida, manifestando-se em nossas inseguranças mais profundas, em nossos medos mais paralisantes, em nossos comportamentos aparentemente inexplicáveis e até mesmo em nossas aspirações mais elevadas. Jung observou, através de sua extensa prática clínica, que o arquétipo materno carrega em sua essência uma dualidade fundamental e paradoxal, que ele magistralmente descreveu como a Grande Mãe, uma força simultaneamente nutridora e devoradora, criadora e destruidora, fonte de vida e agente de dissolução. Esta dualidade não representa meramente aspectos contraditórios, mas polaridades complementares que coexistem em tensão dinâmica, criando um campo energético que impulsiona nosso desenvolvimento psicológico. Em nossa psique, esta dualidade se manifesta como um conflito perene entre o anseio por conexão profunda e o temor da dissolução de nossa individualidade, entre a necessidade fundamental de proteção e o impulso igualmente importante em direção à autonomia e autodescoberta.
Quando não conseguimos navegar conscientemente por estas polaridades arquetípicas, desenvolvemos o que Jung identificou como fixação materna, uma condição psicológica na qual permanecemos emocionalmente aprisionados aos padrões relacionais estabelecidos durante nossa primeira infância. Esta fixação não representa apenas um apego emocional à figura materna concreta, mas um enredamento psíquico com o próprio arquétipo materno em seu aspecto inconsciente. Tal fixação pode se manifestar através de uma miríade de expressões comportamentais, desde uma busca incessante e muitas vezes autodestrutiva por aprovação externa, até uma rebelião sistemática contra qualquer forma de autoridade ou compromisso emocional. O impacto desta dinâmica inconsciente é tão profundo e abrangente que afeta até mesmo nossa capacidade de individuação. Aquele processo natural e essencial de desenvolvimento psicológico que Jung identificou como o caminho para a realização de nosso verdadeiro self, nossa totalidade psíquica. Quando permanecemos inconscientemente sob a influência da sombra materna não reconhecida, podemos atravessar décadas de nossa existência, tentando preencher um vazio existencial aparentemente insaciável, buscando freneticamente em relacionamentos românticos, conquistas profissionais ou acumulação material, algo que, em última análise, só pode ser encontrado através de um profundo e corajoso trabalho de integração psíquica. Jung iluminou o fato de que o caminho para a libertação desta influência inconsciente necessariamente passa pelo reconhecimento, confrontação e eventual integração destes aspectos sombrios do arquétipo materno que operam em nossa psique. Este processo não envolve de modo algum culpabilizar nossa mãe biológica ou diminuir sua importância fundamental. Trata-se, ao contrário, de compreender com compaixão e clareza como essa relação primordial moldou nossa percepção de mundo, nossos padrões relacionais e, acima de tudo, como podemos transformar conscientemente essa influência em uma força construtiva para nosso desenvolvimento integral. Esta jornada de autodescoberta envolve um processo que Jung denominou confronto com a sombra materna, um trabalho profundamente transformador que exige coragem extraordinária para olharmos além das máscaras e personas que desenvolvemos como estratégias de sobrevivência emocional durante nossa infância. É um convite para reconhecermos aqueles padrões de comportamento que, embora tenham sido adaptativos em determinado momento de nossa história pessoal, agora podem estar funcionando como obstáculos invisíveis ao nosso crescimento e realização. A sabedoria junguiana nos ensina que este confronto com a sombra materna não é um processo linear ou puramente intelectual. É uma jornada espiral que envolve dimensões emocionais, intuitivas e até mesmo espirituais de nossa experiência. Requer um mergulho corajoso nas águas profundas do inconsciente, onde os aspectos não reconhecidos do arquétipo materno aguardam integração. Este mergulho pode ocorrer através da análise de sonhos, da amplificação simbólica, do trabalho com imaginação ativa e outras técnicas desenvolvidas por Jung para facilitar o diálogo entre consciência e inconsciente. A relação com o arquétipo materno estabelece a matriz fundamental de nossa capacidade de conexão, não apenas com outros seres humanos, mas com o próprio fluxo da vida. Jung observou que a qualidade dessa relação primordial influencia profundamente nossa percepção do mundo como um lugar acolhedor ou hostil, como um espaço de possibilidades infinitas ou como um território ameaçador. Esta percepção fundamental, formada nos primeiros anos de vida, torna-se uma lente invisível através da qual interpretamos todas as nossas experiências subsequentes. Quando a relação com o arquétipo materno é marcada predominantemente por experiências de nutrição emocional, segurança e reconhecimento autêntico, tendemos a desenvolver uma confiança básica na vida que nos permite explorar o mundo com curiosidade e abertura. Formamos o que Jung chamaria de uma relação positiva com o feminino arquetípico, aquela dimensão receptiva, intuitiva e conectiva de nossa psique que nos permite fluir em harmonia com os ritmos naturais da existência. Por outro lado, quando esta relação primordial é caracterizada por experiências de negligência, inconsistência emocional, ou até mesmo por formas sutis de invasão psíquica, onde nossas necessidades autênticas não foram adequadamente reconhecidas,
tendemos a desenvolver o que Jung identificou como um complexo materno negativo. Este complexo pode manifestar-se como uma profunda desconfiança em relação ao mundo, uma dificuldade crônica em estabelecer intimidade genuína ou uma tendência a repetir padrões de relacionamento autodestrutivos. Um aspecto particularmente fascinante da teoria junguiana sobre o arquétipo materno reside na compreensão de que cada indivíduo, independentemente de seu gênero, carrega em sua psique tanto elementos maternos quanto paternos. Jung denominou estas dimensões psíquicas como ânima, o princípio feminino no homem, e ânimos, o princípio masculino na mulher. A qualidade de nossa relação primordial com a figura materna influencia profundamente como estes aspectos contrassexuais se desenvolvem e se expressam em nossa vida adulta. Para o homem, uma relação prejudicada com o arquétipo materno frequentemente resulta em dificuldades significativas no relacionamento com sua própria ânima, aquela dimensão feminina de sua psique que serve como ponte para o inconsciente, para a emotividade e para a capacidade de conexão profunda. Isto pode manifestar-se como medo da intimidade, repressão emocional ou projeção inconsciente de suas necessidades emocionais não atendidas em figuras femininas externas. Para a mulher, um complexo materno não integrado pode interferir no desenvolvimento saudável de sua própria identidade feminina, bem como em sua relação com o ânimos, aquela dimensão masculina interior que representa capacidades como assertividade, discernimento lógico e autonomia psicológica. Isto frequentemente se manifesta como dificuldade em estabelecer limites saudáveis, tendência à fusão emocional em relacionamentos ou conflitos internos relacionados ao exercício do poder pessoal. Jung observou que o processo de individuação, aquele caminho de desenvolvimento psicológico que nos conduz em direção à integração e realização de nosso potencial único, inevitavelmente envolve a reconciliação consciente com o arquétipo materno. Esta reconciliação não significa simplesmente fazer as pazes com nossa mãe biológica, embora isso possa ser parte importante do processo para muitas pessoas. Em um nível mais profundo, trata-se de reconhecer e integrar conscientemente tanto os aspectos nutridores quanto os aspectos sombrios da grande mãe arquetípica que habita nossa psique. Este trabalho de integração frequentemente envolve o reconhecimento de como nossos padrões de relacionamento, nossas escolhas profissionais e até mesmo nossas expressões criativas podem estar sendo inconscientemente influenciados pelo complexo materno. Exige que desenvolvamos a capacidade de distinguir entre nossas autênticas necessidades e desejos e aqueles padrões comportamentais que meramente reproduzem dinâmicas estabelecidas em nossa relação primordial. Uma manifestação comum do complexo materno não integrado é o que Jung descreveu como identificação com a mãe, um fenômeno psicológico no qual um indivíduo inconscientemente adota características, valores e padrões comportamentais da figura materna, muitas vezes sem perceber que está sacrificando seu próprio desenvolvimento autêntico no processo. Esta identificação pode ocorrer tanto por ressonância positiva quanto por reação compensatória, onde a pessoa desenvolve características diametralmente opostas às da mãe, permanecendo, no entanto, igualmente presa à sua influência. Outro padrão frequente é o que poderíamos chamar de busca eterna da mãe, uma condição psicológica na qual a pessoa vive em um estado perpétuo de carência emocional, buscando em suas relações adultas a nutrição e validação que sente não ter recebido adequadamente na infância. Esta busca inconsciente pode manifestar-se como dependência emocional crônica, idealização excessiva de parceiros românticos ou uma tendência a estabelecer relações onde assume o papel de cuidador compulsivo, projetando em outros sua própria necessidade não reconhecida de cuidado. Jung também identificou o padrão de fuga da mãe, uma estratégia inconsciente onde o indivíduo desenvolve uma aversão a tudo que representa o feminino arquetípico, incluindo emoções, vulnerabilidade e interdependência. Esta fuga muitas vezes se manifesta como um apego excessivo à racionalidade, independência emocional exacerbada ou medo irracional de intimidade profunda. Todos mecanismos defensivos desenvolvidos para proteger-se contra a possibilidade de reviver feridas emocionais associadas à relação materna primordial.
Um aspecto particularmente relevante do pensamento junguiano sobre o arquétipo materno é sua compreensão de que este não representa apenas uma influência pessoal derivada de nossa relação com nossa mãe biológica, mas também carrega dimensões coletivas profundas, enraizadas no inconsciente coletivo da humanidade. Jung observou que através dos milênios e em diferentes culturas, a imagem da Grande Mãe aparece consistentemente em mitos, contos de fadas, tradições religiosas e expressões artísticas, desde a deusa Ísis do Antigo Egito até a Virgem Maria na tradição cristã, de Kali na tradição hindu a Pachamama nas culturas andinas. Estas manifestações culturais do arquétipo materno refletem nossa relação coletiva com as forças primordiais da natureza, com os ciclos de nascimento, crescimento, transformação e morte que caracterizam toda a existência. Quando nos reconectamos conscientemente com estas dimensões arquetípicas do feminino, podemos experimentar uma profunda sensação de pertencimento e conexão com a teia da vida. Uma experiência que Jung descreveu como fundamental para o bem-estar psicológico em uma sociedade tecnológica cada vez mais desconectada dos ritmos naturais. A jornada em direção à reconciliação com o arquétipo materno frequentemente envolve um processo paradoxal de diferenciação e reconexão. Por um lado, precisamos diferenciar-nos psicologicamente da influência inconsciente da mãe pessoal, estabelecendo fronteiras psíquicas saudáveis e descobrindo nossa própria voz e visão únicas. Por outro lado, precisamos reconciliar-nos com o feminino arquetípico em sua dimensão mais profunda e universal, reconhecendo nossa conexão essencial com os processos generativos e transformadores da vida. Este trabalho de integração exige uma abordagem tanto psicológica quanto simbólica. No nível psicológico, envolve o exame cuidadoso de nossas memórias, sentimentos e padrões relacionais associados à figura materna, muitas vezes com o apoio de um terapeuta ou analista capacitado. No nível simbólico, frequentemente requer o engajamento com imagens arquetípicas do feminino através de sonhos, imaginação ativa, expressão artística e exploração de narrativas míticas que espelham nossa jornada pessoal. Jung enfatizou que este trabalho de integração não deve ser entendido como a eliminação do complexo materno, uma tarefa impossível, dado que os arquétipos são estruturas fundamentais da psique humana, mas sim como sua transformação consciente. Quando reconhecemos e assimilamos os aspectos inconscientes do arquétipo materno em nossa consciência, eles deixam de operar como forças compulsivas e automáticas, tornando-se, ao invés disso, fontes de sabedoria e criatividade disponíveis para nossa expressão consciente. Uma das consequências mais significativas deste trabalho de integração é o que Jung chamou de nascimento psicológico, aquele momento transformador em que emergimos da identificação inconsciente com o campo energético materno e começamos a experimentar nossa existência como seres psicologicamente separados e autônomos. Este nascimento psicológico não acontece automaticamente na adolescência ou em qualquer outro marco cronológico. Para muitas pessoas, representa uma conquista evolutiva que só ocorre na meia-idade ou mesmo mais tarde, frequentemente catalisada por alguma crise existencial significativa, que força um questionamento profundo de identidade. O trabalho com o arquétipo materno também tem profundas implicações para nossa capacidade de amar autenticamente. Jung observou que nossas primeiras experiências de amor e cuidado, no contexto da relação materna, estabelecem um template inconsciente para todos os nossos relacionamentos subsequentes. Quando permanecemos presos a padrões inconscientes derivados desta relação primordial, tendemos a buscar em nossos parceiros românticos uma reedição do relacionamento materno, seja para reviver seus aspectos nutritivos, seja para tentar reparar feridas emocionais antigas. Esta transferência inconsciente de expectativas e necessidades frequentemente sabota nossa capacidade de ver e relacionar-nos com o outro em sua realidade autêntica, não como uma projeção de nossas necessidades não atendidas. O trabalho de integração do complexo materno liberta nossa capacidade de amar de forma mais madura e diferenciada, não a partir da carência infantil, mas a partir do reconhecimento da alteridade fundamental do outro. Jung também enfatizou a conexão profunda entre nossa relação com o arquétipo materno e nossa relação com a própria terra, com a natureza e com o corpo.
Em muitas tradições culturais, a Terra é representada como a Grande Mãe, aquela que sustenta, nutre e eventualmente reabsorve toda a vida. Nossa atual crise ecológica pode ser compreendida, em parte, como uma manifestação coletiva de um complexo materno negativo, uma relação distorcida com o feminino arquetípico que se expressa como exploração, dominação e desconexão dos ritmos naturais da vida. A reconciliação com o arquétipo materno, neste sentido mais amplo, envolve uma reconexão consciente com a sabedoria incorporada, com os ciclos naturais e com uma forma de conhecimento que não é meramente racional e linear, mas intuitiva, contextual e sistêmica. Este tipo de conhecimento, que Jung associava ao feminino arquetípico, torna-se cada vez mais crucial em um mundo confrontado com desafios complexos e interconectados que não podem ser adequadamente abordados através de paradigmas puramente mecanicistas. Uma das contribuições mais profundas de Jung para nossa compreensão do arquétipo materno é seu reconhecimento de que este não representa apenas uma influência do passado, mas também contém potencialidades futuras essenciais para nosso desenvolvimento integral. O arquétipo materno, em seu aspecto mais elevado, conecta-nos com o que Jung chamou de função transcendente, aquela capacidade inata da psique de mover-se em direção à integração, cura e totalidade. Quando nos reconciliamos conscientemente com o arquétipo materno, acessamos um tipo de sabedoria intuitiva que nos permite navegar pela vida com maior fluidez e confiança. Desenvolvemos o que poderíamos chamar de confiança básica no processo, uma capacidade de permanecer abertos e receptivos mesmo em face da incerteza, sabendo que existe uma inteligência inata operando através dos ciclos de crescimento, transformação e renovação que caracterizam toda a vida. Esta reconciliação também tem profundas implicações para a nossa capacidade criativa. Jung observou que o útero materno serve como metáfora arquetípica para aquele espaço psíquico, onde novas possibilidades são concebidas e gestadas antes de emergirem na consciência. Quando nos reconciliamos com os aspectos generativos do arquétipo materno, acessamos uma fonte inesgotável de inspiração criativa, não como algo que precisamos buscar ou conquistar externamente, mas como uma nascente que flui naturalmente de nosso interior quando removemos os bloqueios inconscientes que impedem sua expressão. Para as mulheres, o trabalho com o arquétipo materno frequentemente envolve uma renegociação complexa de sua própria identidade feminina, especialmente em uma cultura que ainda projeta expectativas contraditórias sobre o feminino. Este processo pode incluir o questionamento crítico de modelos maternos internalizados, a recuperação de aspectos reprimidos da sexualidade feminina e o desenvolvimento de uma relação mais consciente com seu próprio corpo, como fonte de sabedoria e autoridade interna. Para os homens, a reconciliação com o arquétipo materno frequentemente envolve o reconhecimento e integração de qualidades tradicionalmente associadas ao feminino, como receptividade, intuição, fluidez emocional e capacidade de nutrição, que podem ter sido reprimidas devido a condicionamentos culturais sobre masculinidade. Jung enfatizou que a integração destes aspectos femininos não diminui a masculinidade, mas a enriquece e completa, permitindo um acesso mais pleno à totalidade da experiência humana. Um aspecto crucial do trabalho junguiano com o arquétipo materno é o reconhecimento de que este não representa apenas influências pessoais ou biográficas, mas também dimensões transpessoais que conectam nossa experiência individual a uma sabedoria coletiva acumulada através de incontáveis gerações. Através dos sonhos, sincronicidades e experiências simbólicas profundas, podemos acessar estas dimensões arquetípicas que transcendem nossa história pessoal, experimentando o que Jung descreveu como um senso de participação em algo maior que nosso ego individual. Este aspecto transpessoal do arquétipo materno frequentemente se manifesta em momentos de transformação profunda. Nascimento, morte, crises existenciais significativas, quando as fronteiras habituais de nossa identidade se tornam mais permeáveis. Nestes momentos liminares, podemos experimentar uma qualidade de presença e sustentação que transcende nossa compreensão racional, conectando-nos com o mistério fundamental da existência que Jung associava ao útero cósmico da Grande Mãe arquetípica.
A jornada de integração do arquétipo materno não é uma tarefa que possamos completar uma vez por todas, mas um processo contínuo que se desenrola ao longo de toda a vida. Em diferentes estágios do desenvolvimento, diferentes aspectos do complexo materno emergem para a integração, refletindo as necessidades evolutivas específicas de cada fase da vida. Este trabalho contínuo de reconhecimento, diferenciação e eventual reconciliação com o arquétipo materno constitui um dos eixos centrais do processo de individuação descrito por Jung. Aquela jornada transformadora que nos conduz em direção à realização de nosso potencial único como seres humanos. Ao embarcarmos nesta jornada de autodescoberta e integração, descobrimos que o trabalho com o arquétipo materno não é apenas um processo psicológico, mas também profundamente espiritual. Na visão junguiana, os arquétipos representam não apenas construções psicológicas, mas manifestações daquilo que ele chamou de imagens primordiais, padrões fundamentais de energia e significado que estruturam toda a experiência humana. Ao entrarmos em relação consciente com estas dimensões arquetípicas de nossa psique, experimentamos uma expansão de consciência que transcende as limitações de uma identidade puramente egóica. Este trabalho de expansão de consciência, através da reconciliação com o arquétipo materno, nos abre para uma experiência de conexão profunda, não apenas com nossa própria integridade psíquica, mas com a teia da vida em sua totalidade. Redescobrimos, como Jung tão eloquentemente expressou, que não somos seres isolados lutando em um universo indiferente, mas participantes conscientes em um cosmos vivo e significativo, sustentados por aquela presença primordial que encontramos primeiro no rosto de nossa mãe e redescobrimos, eventualmente, como a própria matriz generativa da existência.